Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. PVC gravou o comentário de hoje. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Depois da reunião da ONU, de mais críticas do Brasil, da China, da Rússia contra a invasão da Venezuela, está um pouco mais claro o cenário, embora ainda muita gente, mais na imprensa do que de qualquer governo, fale sobre a possibilidade de boicote à Copa do Mundo. Foi uma das primeiras coisas que apareceram no noticiário esportivo, claro que de maneira secundária ao noticiário político e da política internacional e da geopolítica, mas no sábado de manhã já tinha muita gente perguntando, e aí, vai ter Copa do Mundo? Claro que a gente tem que ter cuidado e a análise é deste momento, mas acho que vale a pena sempre colocar questões do que parece que vai acontecer e precedentes. Em princípio, não vai ter risco com a Copa do Mundo, até por uma observação que no ano passado eu ouvi do Pedro Bial. Eu estava nos Estados Unidos quando os Estados Unidos atacaram o Irã, e por eu estar presente em território norte-americano, estava vendo o Fluminense e o Ulsan pela Copa do Mundo de Clubes naquele momento, quando um cidadão encostou em mim e falou: deixa eu te dar uma má notícia, os Estados Unidos acabaram de atacar o Irã. E eu fui conversar com o Pedro Bial para pedir auxílio sobre o que pensar, quando eu percebi que pela primeira vez na minha vida eu estava num país em guerra. E o Bial disse assim: olha, do ponto de vista dos Estados Unidos, raro é o dia em que os Estados Unidos não tiveram em algum conflito em algum lugar do planeta. E eu imediatamente voltei ele falou assim: a concretude da guerra, ela está em outros lugares, ela está no Irã, ela está no Oriente Médio. No caso de hoje, ela está na Venezuela. Ela não está presente no território americano. E imediatamente eu voltei minha observação para o fato de que eu estava nos Estados Unidos na Copa do Mundo de 94, quando os Estados Unidos tinham tropas no Oriente Médio. Mas o ponto não é esse aqui, né? Porque a gente tem outro tipo de precedente. Por exemplo, em 79, 24 de dezembro de 79, foi a invasão da União Soviética ao Afeganistão, que produziu o boicote de 60 países, boicote comandado pelos Estados Unidos, às Olimpíadas de Moscou. As Olimpíadas aconteceram, mas 60 nações não foram para a União Soviética, boicotando a invasão soviética ao Afeganistão. Em outros momentos, por exemplo, a Copa do Mundo de 38, a Áustria estava classificada e não jogou contra a Suécia porque ela tinha acabado de ser, 3 meses antes da Copa de 38, tinha sido anexada pela Alemanha. Curiosamente, o exército alemão invadiu Viena aplaudido por uma parte da população austríaca. Não quer dizer que porque tem aplauso esteja certo. A Copa de 38 aconteceu, a de 42 não, porque em 39 veio a Segunda Guerra Mundial. Hoje tem muita gente propondo, na imprensa, propondo o boicote à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, porque a Rússia está punida e não pode disputar as competições de futebol e as competições olímpicas. O Comitê Olímpico Internacional tem uma justificativa, e quando eu digo isso eu não estou concordando com essa justificativa, eu estou explicando só. O Comitê Olímpico diz que a diferença entre a Rússia e Israel é que Israel respeita a Carta Olímpica, porque respeita a jurisdição dos comitês olímpicos nacionais, enquanto a Rússia colocou para dentro do seu Comitê Olímpico Nacional atletas de regiões da Ucrânia invadida.
E aqui é que está a diferença que o Comitê Olímpico Internacional justifica. A impressão por tudo isso é que a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional não vão se levantar contra o Trump. A impressão nesse momento é esta. E que por isso a Copa do Mundo não vai correr risco, porque em território americano a impressão não vai ser de que existe guerra. E veja, eu não estou falando que está certo ou que está errado. Alguém pode propor politicamente, algum país pode propor um boicote à Copa do Mundo. Isso pode acontecer. Neste momento aqui não parece provável, pelo que está acontecendo agora e pelo que existe de precedente. Mas a gente vai ter que acompanhar isso muito de perto. Do ponto de vista interno, transferências. O Cruzeiro confia que vai contratar Gerson e confia no respeito que ele tem pelo Tite, voltar a trabalhar com o Tite, com quem ele acha viveu um dos seus melhores momentos como profissional. O Cruzeiro acha que vai desencalacrar essa negociação ainda durante essa semana. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Até amanhã. Valeu, PVC. Obrigada pela análise e até amanhã.